Olá, vamos iniciar a terceira aula do curso Passo a Passo com Cristo. Então, pegue a sua Bíblia e vamos lá. Nessa aula, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o pecado. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre o pecado, onde se origina o pecado, como a gente pode identificar o pecado nas nossas vidas. E também vamos falar sobre o arrependimento. Que o arrependimento é aquilo que nos aproxima novamente de Deus, faz com que a gente venha mudar de vida e acabar mudando então a nossa história, certo? Então, na 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, está escrito o seguinte: Pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. Essa passagem de 1 Pedro 5, 8 e 9 é bem interessante porque ele demonstra realmente, faz uma revisão daquilo que a gente viu na aula passada. Então, na aula passada, nós vimos que através de Adão o pecado entrou no mundo e pelo pecado de Adão, todos foram feitos pecadores. Todos herdaram o pecado após então esse Adão ter caído, né? Então todos pecaram, todos levamos essa herança do pecado, estamos afastados de Deus, carecemos da misericórdia de Deus. Mas o que é pecado? Né? Pecado é a transgressão da lei. Né? Como está escrito lá em 1 João 3,4, fala o seguinte: Mas aqueles que continuam a pecar transgridem a lei de Deus, porque todo pecado é a transgressão da lei. Então, se existe uma lei e você transgride, você quebra esta lei, você está pecando. Né? Como é que você, por que, que quando você anda a 100 por hora numa rodovia de 80 e passa por um radar, na tua casa vai chegar uma multa? Por quê? Porque você transgrediu a lei de trânsito. Então você ultrapassou o limite de velocidade e você é multado, você é penalizado. O pecado é a mesma coisa. Quando você transgride aquilo que Deus fala como certo e você vai lá e faz o errado, faz o oposto daquilo que Deus manda fazer, você também transgride, você quebra a lei de Deus e aí você peca e você recebe, né, também as consequências desse pecado. Mas se vamos analisar o outro lado, né, se você está andando numa rodovia e essa rodovia não tem placa de sinalização nenhuma, não tem uma lei que rege o limite de velocidade, e você andar 100, 150 por hora, vai ter alguma multa chegando na tua casa se aquela rodovia não tem uma lei de trânsito imposta a ela que diga qual é o limite de velocidade? Não, né? Da mesma forma que o pecado é a transgressão da lei, onde não há lei, também não há pecado. Tá? Isso está escrito lá em Romanos 5,13. Né? Romanos 5,13 fala o seguinte: E assim, o pecado já existia no mundo antes mesmo do advento da lei, mas não podia ser levado em conta, uma vez que a lei não fora dada. Então, o pecado ele sempre existiu, mesmo antes da lei de Deus ser instituída. Né? Só que o pecado nesse tempo onde não existia a lei, ele não poderia ser considerado, não poderia ser levado em conta, porque não havia uma lei que o identificasse, né? Vamos dizer assim. Então, o pecado é a transgressão da lei, é a quebra da lei. E não existe pecado onde não há lei. Perdão. Tá? Qual é a origem do pecado? Né? O primeiro, então, ser a pecar, que está registrado na Bíblia, foi Lúcifer, né? O próprio Satanás. Né? Ezequiel 28,15 retrata isso, né? Da maneira como ele caiu. Ele era perfeito, mas o orgulho e a soberba tomaram conta do seu coração e ele pecou. Quantas pessoas hoje em dia não pecam pelo fato de serem orgulhosas e soberbas? Né? Então, o orgulho e a soberba, ela está presente e, através do orgulho e da soberba, muitas pessoas pecam, assim como Satanás pecou também. E assim como ele induz outras pessoas a pecarem, da mesma forma com que ele caiu. Mas a origem do pecado no mundo, ela está no ato da desobediência de Adão.
Então, no mundo como nós conhecemos, o primeiro ser a pecar foi Adão, né? Sendo desobediente àquilo que Deus havia dito. O princípio fundamental do pecado, né? O princípio fundamental do pecado é o egoísmo, certo? Então, na queda do homem, o diabo apelou para tudo que podia despertar o egoísmo de Adão e Eva. Ou seja, eles quiseram ser iguais a Deus. Eles olharam para si próprios. Eles desejaram algo para si próprios, não olharam a consequência, não olharam o lado de Deus, não olharam ao que o Criador havia dito, mas olharam apenas para dentro de si mesmo. E essa charge que eu trouxe aqui é algo bem atual, né? Quem viveu lá no início da pandemia vai se identificar com isso. E a charge está escrito, né? O que é egoísmo? Né? A criança pede, então, para o seu pai, vamos dizer assim, né? E o pai responde: é quando um indivíduo compra todo o álcool em gel para si mesmo sem deixar nada para as outras pessoas. Então, no início da pandemia, a gente viu muito, muito, muito mesmo o egoísmo das pessoas. Né? Pessoas que iam ao supermercado e compravam caixas e caixas de álcool em gel, papel higiênico e várias coisas, e estocando isso aí. Tem gente que tem álcool em gel estocado até hoje, né? Desde aquela época. Por quê? Porque foi egoísta. Em vez de você dividir com as pessoas, não, né, foram egoístas, pensaram apenas em si mesmas, e isso é a origem. O princípio fundamental do pecado é o egoísmo. Então, a pessoa que peca, e peca não por acidente, né, porque o pecado na nossa vida ele tem que ser um acidente, ele não pode ser algo premeditado, mas as pessoas que pecam com certa frequência, né, premeditadamente, têm o egoísmo como sendo o carro-chefe do pecado na sua vida. Né? Então, o egoísmo é o princípio fundamental onde o pecado ele surge, é no egoísmo humano. Quais são as consequências da prática do pecado? Né? Culpa, quem peca, sai da condição de inocente e passa à condição de culpado. Então, o pecado ele traz culpa pela dívida que o pecador tem em relação a quem ele ofendeu. Então, quem peca é culpado, então tem uma culpa sobre si. E essa culpa, ela leva a um julgamento. Então, toda pessoa que deve algo para alguém, né, ou que fez algo que não deveria ter feito, ela passa por um julgamento. Né? Então, o julgamento ele nada mais é do que a consequência da culpa dessa pessoa. Então, o julgamento veio sobre Adão quando pecou, ele é imputado a toda a raça humana. Então, quando Adão pecou, o julgamento veio sobre si, né? Ele ficou culpado, ele sentiu culpa, tanto é que ele se escondeu de Deus no jardim quando Deus veio visitar. Ele foi julgado, foi condenado, e esse julgamento, essa culpa, esse julgamento e essa condenação veio também sobre a raça humana. Então, quando você é culpado de algo, você é julgado. Né? E se você realmente é culpado, você é condenado. Então, o julgamento serve também para como uma condenação àquele que possui culpa. Então, o homem pecou, ele passou a ser culpado, ele foi julgado, ele foi condenado. Né? E toda condenação gera uma pena. Né? No caso do pecado, a pena é a morte. Né? Então, a morte é a pena atribuída pela condenação. E a palavra fala, né? Que o salário do pecado é a morte. Certo? Tanto a morte física quanto a morte espiritual, como a gente viu na aula passada, né? As consequências do pecado, eles têm consequências na vida físicas e consequências espirituais. E a consequência do pecado, uma das consequências do pecado, é a morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. E o pecado, então, ele faz separação entre o homem e Deus. Essa passagem de Isaías 59:2 é muito interessante, né? Porque ali é como se Deus falasse, né, que os ouvidos dele não estão entupidos, né, para que não possa ouvir a oração, nem suas mãos encolhidas para que ele não possa abençoar. Mas quem faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Então isso é uma passagem, essa é uma passagem muito interessante que eu recomendo que você leia ela e medite nela,
Porque a única coisa que pode nos atrapalhar, ou atrapalhar o agir de Deus em nossas vidas e de Deus ouvir as nossas orações, é justamente o pecado. Mas qual é o remédio para o pecado? O sangue de Jesus. Né? O sangue de Jesus é aquele que nos lava, que nos limpa de todo o pecado, é que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus. Então Jesus ele veio para nos salvar do pecado. Mateus 1:21 fala sobre isso. Então o objetivo de Jesus vir a essa terra foi com a missão dada por Deus, né, de salvar a humanidade do pecado, de trazer salvação à humanidade. Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não há pecado. Lembra na primeira aula que a gente viu, lá que eu expliquei para vocês que o sangue dos animais, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele era utilizado para encobrir os pecados. E quando Jesus veio, o sangue de Jesus, ele retira ou tira o pecado do mundo. Né? Foi por isso, então. E em Jesus não há pecado. É porque Jesus foi o único ser puro que morreu por nós para nos salvar. Se fosse uma outra pessoa qualquer que tivesse pecado na sua vida, o sacrifício não valeria a pena, né? Não valeria, não teria valor, porque o sacrifício de Jesus teve valor, porque ele não tinha pecado. Então ele era uma pessoa inocente se entregando pelos culpados, pelos pecadores. E Jesus morreu sendo justo pelos injustos. É por isso que o sacrifício de Cristo tem valor. Né? Você poderia dizer, mas qualquer pessoa poderia ter morrido na cruz e ter falado, estou morrendo pela humanidade. Não. Porque qualquer pessoa descendente de Adão, ela já nasce com o pecado imposto. Então ela não poderia ser o Salvador. Cristo não descendeu de Adão. Cristo é de Deus. Então ele nasceu de Deus através de Maria. Então Jesus ele é puro. Ele não tinha pecado na sua essência, não tinha pecado em si. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Lembre que o pecado e Deus não coabitam. Então, se Jesus tivesse pecado, ele não poderia ser homem e Deus ao mesmo tempo. Tá? 4. Pelo seu sangue somos purificados. Então, o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Em 1 João 1,7 fala sobre isso. E se nós pecamos, nós precisamos nos arrepender. Né? E o arrependimento é algo que precisa ser bem claro. Né? O que é o arrependimento? E nós precisamos diferenciar o arrependimento de algo que também acontece muitas vezes em nossas vidas, que é o remorso. Em 2 Coríntios 7:10 fala o seguinte: porque Deus, às vezes, utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado. Né? Tristeza. E nos arrependermos, para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro, que produz a morte. Aqui claramente ele está falando da tristeza que nos ajuda a nos afastar do pecado, ou seja, arrependimento. Quando a gente decide nos afastar do pecado, mudar a trajetória, mudar de vida, a gente se arrepende. Quando a gente fica triste por ter errado, mas não faz nada para mudar, isso se chama remorso. E o remorso leva à morte. A importância do arrependimento. João Batista iniciou seu ministério proclamando arrependimento. Então, João Batista, quando ele começou, ele falava para os fariseus: raça de víboras, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, ele falava, pregava o arrependimento. Jesus começou o seu ministério pregando o arrependimento também. Então, para você ver como o arrependimento é importante, como a mudança de vida de uma pessoa é importante. O arrependimento foi a mensagem básica também dos apóstolos. Lá em Lucas 24:47 fala. Né? Então, nós temos que levar o arrependimento como um ponto importantíssimo nas nossas vidas. Porque a falta de arrependimento, ou seja, o remorso, ele leva à perdição. Por outro lado, o arrependimento ele produz vida. Né? O arrependimento ele produz transformação, mudança de rota, de trajetória. O remorso ele apenas produz uma tristeza momentânea, de modo que
Determinado tempo, novamente você volta e faz o mesmo pecado, e repete o mesmo pecado, e vai repetindo o pecado, apenas sentindo remorso. Isso vai levar e vai conduzir você à morte. O que o arrependimento não é? Ele não é uma simples tristeza por estarmos sofrendo as consequências do pecado. Por exemplo, uma pessoa vai lá e comete um roubo. Ela roubou uma certa quantia de dinheiro, um aparelho, e foi presa. Lá na cadeia ela vai sentir uma tristeza, mas não uma tristeza porque ela roubou, mas uma tristeza por estar sofrendo as consequências do roubo dela. Né? Então o arrependimento não é essa tristeza desse tipo. Tá? O arrependimento também não é um remorso, que é uma inquietação da consciência por culpa ou crime que se cometeu. Por exemplo, uma pessoa que vai lá e comete esse roubo, né? E minutos depois ela fica inquieta porque na consciência dela ela cometeu algo errado. Mas isso acaba passando e na semana que vem ela vai lá e rouba de novo. E esse sentimento, essa inquietação da consciência vem de novo, incomoda. Mas ela vai lá e faz de novo. Então isso não produz, não é arrependimento, né? É um remorso. E remorso é complicado porque leva realmente à perdição. E um exemplo, né? O que é um exemplo de remorso e de arrependimento? Judas, né? Judas que traiu Jesus. Judas ele foi tocado pelo remorso. Depois que ele recebeu as moedas de prata que Jesus foi preso, ele retornou aos fariseus, devolvendo então o dinheiro, que havia recebido por entregar a Cristo, porque ele sentia um remorso de ter feito aquilo. Por que Judas não se arrependeu? Por que é considerado remorso que Judas sentiu e não arrependimento? Porque Judas ele se enforcou. Então o remorso ele leva à morte. Pedro, quando negou por 3 vezes a Cristo, ele se arrependeu de verdade, porque ele voltou a Cristo. Ele retornou a Cristo. Ele não deu cabo da sua vida como aconteceu com Judas. Se Judas tivesse se arrependido, Jesus o teria perdoado o seu ato. Como perdoou a Pedro e entregou a Pedro uma grande missão, mesmo Pedro tendo negado 3 vezes. Então a diferença entre remorso e arrependimento tem que ficar bem clara para vocês. Arrependimento produz mudança de pensamento, mudança de vida. Então o que é o arrependimento? Vem da palavra grega metanoia, que é mudança de mente ou mudança de pensamento. Você não se arrepende se você continuar nas mesmas práticas. Então não é considerado arrependimento se você continua nas mesmas práticas. O homem que seguia em direção contrária a Deus dá meia volta e passa a andar de acordo com Deus em seus pensamentos, emoções e vontades. Lembra na aula passada que a gente falou que o pecado fez com que a consciência do homem fosse que não tivesse mais uma consciência, que não tivesse mais amor, que a vontade era apenas humana e é contrária à vontade de Deus, que os nossos pensamentos também. Aqui começa a acontecer a mudança. Quando a pessoa se arrepende, ela começa a mudar seus pensamentos, começa a mudar suas atitudes, as vontades dela já não são mais as mesmas, já começa a olhar para Cristo, já começa a querer fazer aquilo que Cristo manda fazer, já começa a ter uma vontade maior de agradar a Deus. Então, o arrependimento produz mudança de vida. Quais são os meios usados por Deus para o arrependimento? Primeiro é a palavra, né? Sempre vai ser a palavra, sempre a Bíblia, ela vai ser o fundamento, onde Deus fala através de nós. A parte mais importante, onde você vai ouvir Deus falar é a palavra. Tá? Então não tenha dúvida. Se Deus for falar contigo, a primeira coisa que ele vai usar vai ser a palavra. Se você não der ouvidos, então ele vai usar o Espírito Santo para falar ao seu coração, para transformar aquela palavra que está ali escrita em algo vivo. Então, o Espírito Santo vai usar a palavra. Ele vai vivificar a palavra para que você possa viver a palavra. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é muito importante. Quem convence é o Espírito Santo. E terceiro, se mesmo assim você tiver alguma dúvida, Deus vai usar o homem para falar contigo. Então Deus usa em primeiro lugar a palavra. Depois vivifica a palavra pelo Espírito Santo.
E depois ele usa homens também para pregar o evangelho a fim de que outros homens se arrependam. E quais são os resultados do arrependimento? Alegria no céu. Então Deus e os anjos se alegram com o arrependimento do pecador. Isso é escrito em Lucas 15, do 7 ao 10. Né? Então, tanto Deus como os anjos eles se alegram, diz que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Né? O qual é o perdão dos pecados? O arrependido recebe então o perdão dos seus pecados, começa uma mudança de vida, né? E aí Deus começa a trabalhar e o Espírito Santo tem a capacidade de poder entrar, a possibilidade de entrar no coração, que é o terceiro ponto, né, do arrependimento, que é uma porta no seu coração que se abre para a entrada do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Né? Passa a habitar dentro de você, passa a, ter a ser o teu conselheiro, passa a te apontar aquilo que você deve fazer, aquilo que você está fazendo de errado. Então ali você abre realmente a tua vida, começa a viver uma nova vida. Conclusão da aula, né? A sua parte nisso tudo é se arrepender, confessar e deixar o pecado. Então, arrependimento implica em deixar o pecado. Se arrepender, confessar o pecado. Se tu pecou contra alguma pessoa, é bom chegar lá e conversar, confessar o que você fez, confessar o que você fez de errado, consertar aquilo que você fez de errado, para que você tenha realmente, a partir daquele momento que você se arrependeu, uma nova vida. Né? Uma mudança drástica e total de direção, voltando-se agora para a direção do Senhor, né? Sempre seguindo o Senhor. O problema do pecado só pode ser resolvido se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se arrepender significa aceitar também a Cristo e o seu sacrifício naquela cruz que purifica, que tira o nosso pecado. Só dessa forma a gente pode vencer o pecado e o pecado, a partir desse momento, não nos domina mais. Podemos até pecar, mas logo em seguida vem o arrependimento, vem a mudança de direção, vem novamente o abandono daquilo que é errado, né? E a gente começa a seguir a Cristo novamente. Então, o pecado na nossa vida cristã ele tem que ser um acidente, nada premeditado, um acidente. Se você peca premeditadamente é porque você ainda não se arrependeu. E você precisa mudar de vida e se arrepender e se voltar para Deus. 1 João 1,9 fala o seguinte: Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Confessar os pecados, Deus perdoa. Então conta para Ele, conta para Deus os teus pecados, conta para Ele as tuas falhas. Confessa que você é pecador, confessa que você errou, confessa que você precisa da sua misericórdia. Deus vai olhar para você, vai perdoar seus pecados, vai te limpar de toda a maldade, porque você aceitou aquilo que Jesus fez naquela cruz e vai receber o perdão dos pecados, você vai ter uma nova chance, uma nova vida junto com Cristo. A tarefa é continuar a ler os evangelhos, um capítulo da Bíblia por dia, principalmente fazendo a leitura dos evangelhos e reservando um tempo para oração. Né? Ora então para que Deus te livre de cair em tentação. Nós vimos que o pecado ele é gerado a partir do egoísmo. E Satanás usa muito orgulho e a soberba para nos fazer pecar. Então ore para que Deus te livre de cair na tentação. A gente vai ser tentado, isso é fato. Satanás tenta, né, a gente para que a gente possa cair nos mesmos pontos que ele caiu. Mas que Deus possa nos livrar da tentação. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais esta aula, a terceira aula do curso. E espero que vocês estejam aproveitando muito bem, anotando, lendo os versículos, colocando suas dúvidas nos comentários. Façam isso, tirem um tempo legal para estudar, para se aperfeiçoar, para criar uma base firme e forte na presença do Senhor. E que até a próxima aula a gente possa nos encontrarmos de novo para aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus. Um abraço e até a próxima aula.